Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Cristina Casalinho e a Sra. Ana Rangel Gonçalves, que a acompanha. Quando falamos de dívida pública, é inevitável falar do impacto e das consequências que a pandemia teve na mesma. É por si só um tema bastante delicado para qualquer país, e para um país super endividado como o nosso, isto pode ter consequências devastadoras e deve merecer a nossa melhor atenção. Até porque temos aqui reunidas condições para aquilo que pode ser uma tempestade perfeita, que levaria a um aumento muito significativo dos juros da dívida pública, aumentando a ameaça, os riscos para sairmos desta crise que aí vemos. E quais são essas condições? Primeiro, o país muito endividado que temos e que continua a endividar-se. Nós tínhamos no final do ano passado uma dívida pública na ordem de 117%, neste momento estaremos na ordem dos 130% e perspectiva-se que no final do ano estejamos nos 134% do nosso PIB. Temos uma economia em quebra sem precedentes. Nas perspectivas do Governo, a quebra pode chegar aos 7% e de outras instituições muito próximo dos 10%. Temos, aliás, até o segundo trimestre de 2020, uma quebra da economia acumulada de 17%, quando comparamos com o quarto trimestre do ano passado, sendo que o próprio Conselho de Finanças Públicas estima que só em 2024 consigamos estar ao nível daquilo que estávamos em 2019. E temos, além disso, déficits em níveis historicamente altos, sendo que a perspectiva do Governo para este ano é de 7%, dos maiores da nossa história. No entanto, e apesar de tudo isto, a Sra. Doutora tem insistido em dar-nos boas notícias no que ao refinanciamento da dívida portuguesa diz respeito, tem batido recordes e conseguido taxas das mais baixas de sempre. Quer por mérito e sucesso do seu trabalho e da sua equipa, mas também tendo em conta aquilo que é a política monetária do Banco Central Europeu, nomeadamente o programa de compra de ativos e a chamada bazuca financeira, a grande disponibilização de grandes quantidades de recursos à economia. Ou seja, nós temos, por um lado, os fundamentos da economia portuguesa, um pouco por todo o mundo, a deteriorarem-se bastante, mas, por outro, e ao contrário daquilo que aconteceu em 2010 e 2011, não evidenciamos alterações significativas no nível do custo do financiamento. E por isso coloco-lhe aqui a primeira questão, que é que fatores podem prejudicar este quadro que atualmente vivemos, que é bastante favorável, quais são os riscos que podem estar aqui intrínsecos e, estando nós aqui à porta da discussão do próximo Orçamento de Estado, 2021, perguntava-lhe se qualquer tipo de perturbação na aprovação do Orçamento de Estado se pode gerar alguma tensão nas taxas às quais o Estado se financia. É mais ou menos evidente que, ultimamente, as taxas de juros descolaram dos fundamentos da economia, mas há sempre o risco de voltarmos àquilo que estávamos habituados, haver uma grande associação entre aquilo que é o desempenho e as expectativas económicas para o país. E por isso perguntava, na sua opinião, qual é o risco de voltarmos, ou como avaliam o risco de voltarmos a esse cenário. Ainda assim, e apesar das boas notícias ao nível das taxas de juros, só 4 países na Europa se financiam em condições piores do que Portugal. E perguntava-lhe se isto é algo inevitável face ao elevado nível e estoque de dívida que temos, ou se porventura é algo que pudéssemos ou que devíamos ter feito até agora para evitar isso. Por outro lado, até na apresentação que há pouco nos fez, foi bastante evidente a redução das taxas ao longo dos últimos anos. Por exemplo, em 2011, a taxa a que nos financiávamos era de 5,8% e no presente ano de 0,6%, portanto, uma diferença extremamente significativa. Perguntava quais são as perspectivas que tem para a evolução das taxas a que nos vamos financiar para os próximos tempos. Previsivelmente serão ainda baixas, mas gostava de ouvir falar sobre isso. E, por fim, para terminar, falar aqui sobre a grande almofada financeira que dispomos.
Como há pouco referiu, e bem, com a aprovação do Orçamento Suplementar de 2020, as necessidades de financiamento líquidas do Estado passaram de cerca de 10 para 20 mil milhões de euros, não só para suportar os encargos adicionais que o Estado teria para responder a esta crise, mas também para aumentar a almofada financeira do Estado para responder a eventuais crises, nomeadamente ao nível do refinanciamento da dívida portuguesa. Por exemplo, no final do ano passado estávamos em 6,8 mil milhões e perspectiva-se que no final deste ano que já estejamos acima dos 11 mil milhões. Valor que só é comparável aos tempos da Troika e por isso perguntava-lhe, e na altura a esquerda criticou bastante essa almofada financeira, perguntava-lhe, pedia que nos explicasse qual é o motivo e qual é a importância de termos uma almofada financeira tão elevada. Muito obrigado.